Mano, é inegável dizer que a convocação da seleção brasileira que chamou mais atenção foi o Neymar, né? Tinha meses a gente pensando se ele ia ser convocado ou não, mas também teve a questão do Endrick, porque muita gente também tinha essa dúvida se ele ia ser convocado ou não. Ele acabou sendo convocado. E com isso, muitos da mídia estão debatendo quem pode ser o protagonista da seleção brasileira. E do banco, quem pode sair e ter mais relevância, Neymar ou Endrick? Foi debatido muito isso na mídia e a gente vai acompanhar juntos aqui, valeu? E eu já adianto, muita coisa que falaram aqui eu não concordo, eu acho que você não vai concordar também. Vamos dar uma olhada. Mano, a mídia comentou quem deve chamar o protagonismo na seleção brasileira. Vini Júnior, Rafinha, Neymar, ou será que vai sobrar pro Endrick? Olha só o que eles estão falando. Esse lote que eu achei e que eu achava que ele ia melhorar isso, ele não melhorou, ele piorou a nossa seleção da última Copa 2022. Isso é o que eu penso, Souza. A esperança de todo mundo, né, craque? Boa tarde, é que o Neymar faça diferente com um time melhor, com jogadores melhores, é o que todo mundo fala, né? Ah, não, ele não tá jogando aquilo que pode jogar porque ele tá no Santos, e o Santos tá mal, né? Então a esperança de todo mundo é que na seleção... Isso é ruim que dói, Souza. E a seleção também não foge disso também, né? Então, mas os jogadores são melhores que os jogadores do Santos. Isso que você tá falando, pô, ele tem o Luiz Henrique, ele tem o Ryan, ele tem o Vinícius Júnior, ele tem o Rafinha. Então ele tem 4 jogadores que podem ajudar o Neymar ali. Mas na seleção não jogam nada. Então, por favor, fale isso. Então na seleção não jogam nada. Nos clubes e sim, no clube o Vinícius Júnior é diferente, o Rafinha é diferente, mas na seleção a gente não vê esses jogadores. O Vinícius Júnior tá solteiro, Souza. Será? Sempre tem que ter uma piadinha, cara. Depois a gente pergunta pro Léo Dias. Vai, continua. Então é complicado você levar um atleta pensando no que ele pode fazer com a ajuda de outros companheiros. Mas do Neymar é isso que a gente fala, qualquer um. Se o Thiago Larpe, o Rica Perrone, que são os caras que mais amam ele, em relação a isso, ó, se o Neymar jogar... meu irmão, se o Neymar jogar aquilo que ele jogava, né, ganha a Copa. Mas ele vai jogar? Isso que a gente tem que entender. Sim, mas não Quando chegar lá dia 13, dia 19 e dia 24, nos 3 jogos, o Neymar tem que jogar os 3 jogos. Ele tem que ser titular nos 3 jogos. Porque deixar pra esses pés de rato, esse jogadorzinho medíocre aí, vocês estão de brincadeira. Nós perde na primeira fase. Um pouco das duas coisas. Contra a França, por exemplo, eu acho que ele não se esconde. Existe uma crítica que eu acho exagerada a ele e Rafinha de se esconder e de fugir de protagonismo. Eu acho que isso não acontece. Não sei de onde que as pessoas tiram isso. Até o Canarinho ficou revoltado. Não é? Quase que ele se mandou. Do Rafinha, eu acho que essa é a última entrevista que ele deu ao Luciano Huck. E que ele falou que o Neymar é o cara do Brasil do Hexa, o grande troféu dele é a chuteira do Neymar, o que só mostra que eles amam o Neymar. Isso. Que eles idolatram o Neymar Eles e que é uma geração que cresceu todos eles amam o Neymar. Mas o Rafinha deu uma declaração muito ousada antes de um Brasil e Argentina, que o Brasil era um bando, falando que é pra cima da Argentina no Monumental de Núñez. Isso não é ter protagonismo, não sei o que é. Chamou um protagonismo que o Brasil não devia. O Brasil devia ter entrado em campo contra a Argentina com o rabinho entre as pernas e visto que conseguia raspar do Monumental de Núñez. Só com 4-1 e um técnico demitido. E uma confusão no vestiário. Ele teve um rompimento gigante entre Dorival Júnior e jogadores que até hoje é estremecido. Ele é um vestiário um pouco tenso da seleção, pelo que me dizem, do que aconteceu naquele dia. E o Vinícius contra a França, por exemplo, esse jogo que o Brasil perdeu recentemente, que aliás o Rafinha talvez não devesse ter jogado, e acho que ele jogou porque ele queria chamar protagonismo, o Brasil ganhar um amistoso e chegar maior na Copa com menos tensão, machuca e perde a parte final da temporada, a Liga dos Campeões. O Vinícius recebeu 1 milhão de bolas e errou 1 milhão e 5. Mas ele tentou em todas. E é o que acontece no Real Madrid. No Brasil ele não conseguiu ainda clicar, não conseguiu jogar. Acho que ele não conseguiu ter um time que entregue pra ele a bola nas condições que o Real Madrid entrega. E o 4-2-4 do Ancelotti tende a fazer isso, tende a colocar ele mais em velocidade do que com 10 caras atrás da linha da bola e ele tendo que driblar um segundo e depois no terceiro ver o que vai acontecer. Contra a Croácia já achei que foi um pouco melhor. Então acho que ele não esconde do protagonismo, ele não se esconde dos jogos. É normal que quando estiver perdendo 30 do segundo tempo, todas as bolas vão pra ele, tem que ser assim. A última bola do jogo tem que ser do Vinícius, ela não tem que ser do Bruno Guimarães. Ela tem esse ditado em castelhano, la pelota sempre al 10. A bola sempre pro melhor. Na hora da dificuldade, dá a bola pro melhor jogador e que ele faça alguma coisa. É porque não aconteceu. Como não aconteceu com vários, até que aconteceu. Não tinha acontecido com o Messi. Até que aconteceu. Até que chegou a Copa América de 2021, ele jogou bem, jogou uma péssima final, a Argentina ganhou. E na Copa de 2022, era Deus reencarnado na Terra jogando futebol contra um bando de amadores quase que o Messi conseguiu fazer naquela Copa do Mundo. Mas tem que clicar. E eu acho que não se pode desistir do melhor jogador de futebol do mundo. Sim. O Vini foi o melhor há 2 anos.
deveria ter ganhado, não ganhou por um absurdo da democracia que deixa votar hoje em dia. Rodri, E o Rafinha poderia ter ganhado ano passado se a Inter de Milão não faz um gol no último lance do jogo, seria o Barcelona na final da Champions, podia ter ganhado e podia ser o Rafinha. Então a gente tem 2 possíveis melhores do mundo. Isso é um luxo que as outras seleções não têm. A gente tá falando aqui do Lamine Yamal. A Espanha não tem 2 melhores do mundo. A França até tem o Dembélé, podia ter o Mbappé, a França tem jogador que sobra também. Mas a questão é fazer esses caras jogarem. E eu gosto do esquema do Ancelotti, porque é um esquema pra fazer esses caras jogarem. E falando sobre o Endrick, mano, tem muito bastidor pesado dele na seleção brasileira. Mas será que isso pode prejudicar o desempenho de Endrick na Copa do Mundo com a seleção? Resenha com o jogador e o que eu escuto é Endrick, a palavra pra definir o Endrick é perna. Eu não queria chegar, eu só joguei a risca que você falou. Todo mundo fala que o Endrick é uma mala do caralho. Você já escutou isso? Todo mundo fala. Você já escutou que o Endrick é perna? Já, de convivência. Grupo, pessoa com pessoa. E eu escutei que de jogadores que estavam no pré-olímpico da Venezuela, que o Brasil não se classificou pra Olimpíada, e assim, todos os 23 jogadores, tinha 23 jogadores, 22 odiavam o Endrick. Você vê uma boa vontade. O próprio Abel com o Estevão, sempre falou que ele é craque, que é bom. Nunca demonstrou esse carinho pelo Endrick. Faz sentido, né? Não é o Madrid. Chega o Xabi Alonso. Dá menos tempo ainda pra ele. Mas o Ancelotti já não dava. Tem algum bastidor, porque o Dorival, todo mundo fala que o Dorival é um cara boa praça, lida bem. Por que o Dorival ferrou o Endrick? Você acha que hoje, por essa sua Olha primeira resposta sinistro. dela, você acha que hoje o Deus. Endrick tem mais capacidade de ser decisivo na Copa do que o Neymar? Eu acho. Acho sim. Acho sim, porque... Eu também acho, cara. É um jogador pouco conhecido, né? O Neymar, lógico, a visibilidade é muito grande em cima dele. Ele pode muito bem atrair isso e trazer espaço maior para os outros, se souberem aproveitar, porque pouca gente conhece o Endrick, apesar de ele estar jogando ali algumas coisas e tal, mas não tem assim comparado ao Neymar, né? Pouca gente. Aquela imagem de que o Endrick é um jogador que pode ser um cara decisivo, e ele é decisivo. Ele é um jogador que briga, que luta, que tem qualidade, comparado que tem ao técnica, Neymar, né? E pode muito bem ser um dos grandes nomes dessa seleção, pelo futebol que ele tem. Então, eu acho que ele hoje pode ser muito mais decisivo do que o Neymar. E o Neymar e os outros jogadores podem ajudá-lo. Concorda com isso, rapaziada? Abrir esse espaço para ele. Ele pode entrar como um ponta direita e talvez até brigar por ganhar essa vaga durante a Copa do Mundo. Ele pode brigar. Eu também acho. Não existe um mundo onde o Endrick não vire titular durante a Copa. Acho que pode virar titular durante a Copa do Mundo. Ele pode entrar como segundo atacante, ele pode entrar como centroavante. 9, né? O Endrick pode fazer qualquer função pra mudar o jogo pra você. O cara que eu olho no banco da seleção brasileira e falo, cara, esse cara me dá uma confiança que ele vai entrar num jogo grande e vai mudar a história desse jogo grande. Esse cara pra mim é o Endrick. Rapaziada, se a gente for falar um pouco do Endrick, é aquilo que a gente comentou. O Endrick pode ganhar essa vaga na ponta direita. Por quê? Essa vaga era do Estevão, né? Mas o Estevão se machucou. Luiz Henrique estava entrando muito bem nessa posição, mas entrando no segundo tempo para mudar o jogo e tal. Hoje eu não consigo te falar quem seria o titular nessa ponta direita do Brasil. Vamos supor que vai ser o Luiz Henrique. Beleza, vai ser o Luiz Henrique. E o Luiz Henrique, assim, é difícil, mas pode ser que entrando do início ele não consiga causar tanto impacto quanto ele tem entrado no segundo tempo e causado esse impacto na seleção brasileira. E aí o Carlo Ancelotti faz esse teste com o Endrick. Mano, na última temporada no Lyon, o Endrick tem 16 jogos, 5 gols e 7 assistências. Então em 16 jogos ele tem 12 participações em gols. E aquilo que a gente vem conversando, o Endrick, ele jogou em 2 posições lá no Lyon. Ele jogou aqui como centroavante e ele jogou também como ponta direita. E lá na ponta direita, se a gente olhar, ele fez 10 jogos, fez 1 gol, deu 3 assistências. Como centroavante, ele fez 5 jogos, 4 gols e também 3 assistências. Então, assim,
eu acho que o Endrick pode ganhar essa vaga, tanto como ponta direita ou quanto centroavante. Centroavante eu acho mais difícil, porque eu acho que o Matheus Cunha, ele entrega o que o Carlo Ancelotti quer muito. Então, assim, pode ser que, se caso o Luiz Henrique tá na frente da fila, não adianta. Tem o Ryan também que pode jogar, mas eu acho que o Ryan foi pouco testado na seleção, né? Então o Endrick sim, mano, pode ganhar essa vaga como titular na seleção brasileira se o Luiz Henrique não começar do início, né? Sendo um jogador que causa tanto impacto quanto no segundo tempo, mano. Você acha isso uma maluquice? Quero saber a tua opinião. Você escalaria quem de titular na seleção brasileira na ponta direita? Ryan, Endrick ou Luiz Henrique? Deixa tua opinião aqui embaixo nos comentários, valeu? Tamo junto.